YouTube, aqui é o Jorge Martins, do canal Anatomia Show. Falar sobre enfermagem, profilaxia e primeiros socorros. Então, que a gente começa estudando no curso aí. Primeiro, a infecção é a invasão de tecidos corporais de um organismo hospedeiro, parte de organismos capazes de provocar doenças. A multiplicação desse organismo é a reação dos tecidos do hospedeiro a estes organismos e as toxinas por eles produzidas. Transmissão direta é o mecanismo segundo o qual bioagentes patogênicos, montados ou não no substrato com o qual são eliminados, necessitam de um suporte mediatizador, veículo hospedeiro intermediário para de um suporte mediatizador para percorrer toda ou parte da distância que separa o indivíduo infectado do suscetível, onde haverão desenvolver-se ou multiplicar-se, estabelecendo a infecção. Transmissão direta é o mecanismo de transferência de um determinado agente causador, vírus, bactérias, protozoários, em que não há interferência de veículos vetores. Tal mecanismo pode se dar de modo imediato quando existe contato físico entre a fonte primária da infecção. Hospedeiro definitivo é o que aloja o parasita em sua fase de maturidade ou em fase de reprodução assexuada. Desinfecção é a eliminação ou remoção de todos os micro-organismos da forma vegetativa, independente de seres patogênicos presentes em artigos, superfícies inanimadas. Eventualmente ocorre remoção de esporulados. Esterilização é o processo de destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar materiais e objetos como vírus, bactérias, fungos e outros, por meio da utilização de agentes químicos ou físicos. Asepsia é um procedimento feito para impedir a entrada, permanência e proliferação de germes patogênicos, isto é, que provocam infecções nos organismos, ambientes e objetos. Simplesmente são os cuidados de limpeza de higiene. Antissepsia: conjunto de técnicas de esterilização que visa evitar a proliferação de micro-organismos, é feita através de substâncias químicas, antissépticos, bactericidas, desinfetantes. Então a outra é: quais são os fatores que facilitam o desenvolvimento da infecção no ser humano? Muitos organismos vivem sobre a pele, na boca, vias respiratórias superiores, no intestino e nos órgãos genitais, sem causar doenças superiores no intestino e nos órgãos, possibilitando de um micro-organismo permanecer como companheiro inofensivo ou invadir organismos e provocar uma doença. Depende da natureza do micro-organismo e do estado de defesa natural da pessoa. Diferencia o agente infeccioso endoparasita: parasitas que vivem no interior do corpo hospedeiros, como é no caso de muitas bactérias das tênias nematelmintos, invadem o corpo do hospedeiro para alimentar-se ou procriar. Exemplo: Giardia lamblia taenia solium. É o nome científico. Ectoparasita: parasitas que se instalam fora do corpo do hospedeiro. Exemplo: piolhos, carrapato. Limpeza corrente: remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas, pisos, paredes, teto, mobiliário, equipamentos, meios mecânicos e físicos ou químicos saneantes. Pode ser realizado com água, sabão e detergentes específicos. Limpeza terminal: higienização completa das áreas do hospital para diminuição da sujidade e redução da população microbiana. Limpeza da unidade e outros mobiliários, equipamentos que têm contato direto com o paciente. Devem ser limpos quando utilizados cadeiras de rodas, maca, etc. Quando e como deve ser realizada a limpeza nos chassis de radiografia. É essencial cuidado com o manuseio dos chassis para evitar danos mecânicos. A ocorrência de choques pode levar à danificação dos encaixes entre as partes estruturas, permitindo a filtração de luz que pode velar o filme. Filmes com bordas veladas geralmente são sinais de infiltração de luz nos chassis. Primeira precaução padrão: utilizar máscara com capacidade de filtragem e vedação lateral adequada. Precaução de contato: utilizar os equipamentos de proteção individual para todos os pacientes, independentemente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovadas.
Precaução respiratória para aerosóis. Indicar para pacientes portadores ou infectados por micro-organismos transmissíveis gotículas de tamanho maior ou igual a 5 micras que podem ser gerados por tosse, espirro ou conversação. 4. Precaução respiratória. Destinar ao uso individualizado de estetoscópio, esfigonômetro e tenômetro. Nome difícil. Higiene das mãos. Tem indicação para realizar os procedimentos com água e sabão, quando pode ser realizado com solução alcoólica. As mãos devem ser lavadas com água e sabão quando estiverem visivelmente sujas de sangue ou outros fluidos corporais, quando forem expostas a potenciais organismos formadores de esporos ou depois da utilização de banheiro. Solução alcoólica. Existem duas apresentações alcoólicas ou álcool e álcool gel e em spray. Exemplos: antes do contato com o paciente, após risco de exposição a fluidos corporais após contato com pacientes. Diferença entre respiração por aerosol ocorre através da eliminação de minúsculas partículas por meio da tosse, respiração ou da fala. Diferença entre perdigotos são gotículas contaminadas de saliva que são impelidas geralmente através de um espirro, mucosa nasal, boca ou pele. Íntegra, produzindo colonização. Quais são os riscos que um trabalhador está sujeito no ambiente de trabalho? Exposição de ruídos, vibrações, gases, vapores, iluminação inadequada. Porque a exposição do profissional ao risco depende do processo produtivo. O que é EPI conforme NR06 e quais são eles? É todo dispositivo utilizado pelo trabalhador para proteção contra risco capaz de ameaçar sua segurança e a sua saúde. Quais são eles? Máscaras e filtros, proteção visual e facial, óculos e viseiras, capacetes, luvas, sapatos, botas, cintos de segurança. Anticorpos. Combate o vírus de uma doença hospedeira. Possa-se desenvolver o crescimento físico e nutricional de um outro micro-organismo. Ectoparasita. Que vive fora do corpo do seu hospedeiro. Exemplos: carrapato, piolho. Endoparasita. Vive no interior do corpo do seu hospedeiro. Vírus, febre aftosa, fase aguda, fase crônica ou morre nítido. Fase crônica. Mais discreto equilíbrio entre os hospedeiros e agente etiológico. Cadeia epidemiológica. Tá. Imunossuprimidos, idosos, queimado cirúrgico, hospedeiro suscetível. Fungos, vírus, protozoário, parasita, agente infeccioso. Fonte: pessoas, água, solução, medicamentos e equipamentos. Porta de saída. Secreções, gotículas. Porta de entrada. Trato gastrointestinal, trato urinário, respiratório, mucosas. Pele não íntegra. Formas de transmissão: contato, gotícula aérea. Formas de contaminação: físicos, temperatura, clima, luminosidade, químicos, gases de atmosfera, pH, agentes tóxicos, biológico. Água, nutrientes, seres vivos. Grupo A, infectantes, gases, algodão, compressa com sangue. Grupo B, químicos, termômetro, mercúrio, lâmpadas, raio-x, kit diagnóstico. Pilhas e baterias. Grupo C, radioativos. Radionuclídeos, provenientes, medicina nuclear, radioterapia. Grupo D, comuns. Não apresenta risco biológico, químico ou radioativo. Grupo E, perfuro cortante, são os resíduos que podem não carregar risco. Potencial à saúde e ao meio ambiente. Trabalho sobre doenças infecciosas. Prevenção, precaução, imunização, infecção hospitalar, primeiros socorros. Contas para feridos, técnicas com seringa. Para introduzir no paciente, reportagem de trabalho e de acidente em geral. Então esse aí, pessoal, a gente é o que começa, né, os estudos na radiologia. Obrigado e até o próximo. Comenta aí o que achou e se te ajudou aí, pra você que está cursando aí algum curso aí na área da saúde. Isso que é importante também para as mãos, hoje em dia, né, por causa do coronavírus aí, é importante essas informações aí.